Olá, eu sou Luana Prígio. Oi, eu sou a Flávia Gobi. Estamos aqui hoje com Marli, nossa convidada super especial. E, para começar, Marli, quem é você na sala de espera? Se apresente pra gente, por favor. Eu sou aquela mãe que conversa demais, sabe? É mesmo? Eu converso, eu me apresento. Bate papo com todo mundo. Todo mundo já indica as coisas. Então, quando eu tô na sala de espera, olha, eu sou a Lídia Marli, eu sou mãe do Leonardo, da Lina, os dois são autistas. E eu sempre sou aquela mãe participativa, né? E por último eu falo do Instituto, porque eu também gosto de ouvir o que é que aquela mãe tem, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias. Eu me apresento, começo a conversar, quando a pessoa se solta eu fico ouvindo. Quais são as necessidades daquela mulher, daquela mãe, né? O que é que ela tá passando, se ela tá no início da jornada, se ela tá no meio, né? Se ela já tem um pouco mais de experiência. Então eu procuro observar esses detalhes. E que bom que você já trouxe sobre o Instituto Leblon, que eu gosto muito da ideia que vocês têm trazido. A gente já conversou aqui com Silvia, que também está junto com você nessa parceria. Isso. E fale um pouquinho então sobre ele, qual a sua relação, como começou, onde é que vocês querem chegar, enfim. Engraçado, né? Interessante, né? Eu comecei o Instituto Leblon antes de ser mãe, né? Eu vi a maternidade da Silvia. E aí eu vim com o Leonardo bebê e eu disse, Silvia, ela começou a falar sobre a maternidade, como era a maternidade atípica, e eu não tinha o diagnóstico do Léo, mas eu já achava o Leonardo diferente. Eu disse, Silvia, no dia que eu for fazer um trabalho, eu venho te procurar. E eu estava em São Paulo, e aí eu disse, Silvia, minha mãe, né? Minha mãe me deu uma ideia da gente montar um instituto, ela sabe da minha vontade, e o instituto começou com minha mãe. Né, em dezembro de 2022, foi dezembro de 2022, ela disse, Marli, vamos fazer o trabalho, que minha mãe já tem um trabalho social no Ceará. Ela, 20 anos, ela faz trabalho de caridade, né, de entrega de cesta, de evangelização. Sim. E aí eu disse, Silvia, minha mãe me deu o instituto, você tem coragem de fazer um trabalho? Ela, tenho, eu em São Paulo e ela aqui. Eu digo, bora. E aí eu fui juntando. Como eu já me mudei muito, eu sou cearense, né? Estava em São Paulo, já morei em Recife, e eu queria ajudar muitas pessoas. E eu senti a dificuldade de ajudar as pessoas à distância. E aí eu digo, Silvia, vamos fazer online, ver se dá certo? Aí a Silvia com a Janaína, né, juntaram um grupo para acolher as mães. Porque eu senti essa necessidade no começo, de acolhimento, de alguém que me ouvisse, de não me sentir só. A maternidade, às vezes, ela deixa você um pouco solitária. E a atípica mais ainda. E aí, você, quando tem um diagnóstico e você vê que não tem cura, é um pouco frustrante. Não porque você quer consertar o seu filho, mas porque você quer dar uma dignidade para que ele tenha um futuro, né? Isso é a preocupação da gente, não é o autismo. É como aquela pessoa vai sobreviver no futuro sem você estar por perto. E o que eu penso em relação a isso do Instituto, eu penso que foi uma coisa que foi de Deus, assim, porque eu fui encontrando várias pessoas e foi dando tudo certo. A gente fez um evento em São Paulo com o Dr. Antônio Geraldo, ele é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ele foi dar uma palestra gratuitamente, e assim, foi muito, assim, como se fosse um divisor de águas, a forma que ele fala, a questão da sobrecarga materna, a questão do estresse, né? E ele foi explicando o porquê que às vezes a gente passava por esse processo como psiquiatra. E eu disse, meu Deus, então a gente tem que trabalhar com as mães, com os cuidadores. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí, a partir dali, a gente começou o trabalho com Silvia, com Janaína, e aí foi chegando mais mães ajudando, né? As mães corujas, que é daqui de Natal. Sim. Rochelle, assim, ela foi ajudando também. E aí foi Ana Paula, eu digo, meu Deus, virou um movimento bacana. E aqui já tem muito trabalho bacana, né? Já, né? Rochelle está aqui já desde nem sei quanto tempo, né? A gente bateu um papo com ela também. Foi. Mas já está nessa batalha já há bastante tempo e foi uma das pioneiras aqui em Natal. Sim. Né? E até hoje é uma referência, acho, para muitas famílias, para a gente como profissional que atua nessa questão da inclusão, do autismo, né, de enxergar Alberto, né, que é o filho de Rochelle, como uma referência mesmo de uma pessoa que tem deficiência, que vive incluído na sociedade, né, o quanto é importante ter alguém para se espelhar, né, para muitas famílias, isso é muito importante. E
Conta, vá. Deixa eu... Pode ir. Não, porque eu escuto na sua fala e vem muito forte para mim. A gente tem conversado nessas oportunidades aqui do podcast e em outros contextos da vida, essa questão, né, da solidão da maternidade e dessa solidão ainda, parece ainda maior da maternidade quando o filho é atípico, né? E junto a isso vem nascendo esses movimentos desse acolhimento. E aí eu imagino que tenham muitas histórias que mobilizaram também, além da sua própria história, né? Hoje em dia, como que você enxerga assim, o antes e o depois na sua vida, de você gostar de ouvir outras histórias, de se mobilizar para fazer o Leblu, juntar todo mundo para apoiar mães e cuidadores? Como é que tá essa diferença? Olha, no começo da minha jornada eu me sentia muito triste, né? Muito solitária, porque o que eu quero dizer para as famílias é que não existe a técnica certa. Existe a que faz sentido para você. Claro que a gente tem técnicas que têm comprovação científica, Sim. mas você tem que pegar a técnica que faz sentido para você e que você é um ser humano. Você não precisa dar conta de tudo. Então, eu me cobrava muito porque eu queria dar conta de tudo e eu sou muito metódica, né? Eu quero fazer tudo muito certinho para não dizer que não deu certo. Sim. E não é assim. A gente também tem que ter o nosso tempo no dia a dia. É. Coisas de autocuidado que eu não tinha, porque eu tinha que estar ali sempre disposta e presente para o meu filho. E não é assim que funciona. Antes de ser mãe, eu sou uma pessoa. Eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso tomar meu banho, fazer meu exercício e também colocar meu filho dentro da minha rotina. E saber que eu preciso de ajuda. Isso é muito importante. Eu só vim perceber isso quando eu tive que ir para o hospital com minha mãe. E aí eu disse, caramba, eu preciso realmente... Alguém tem que ir lá no meu lugar, porque eu não vou poder agora estar com o Léo ou com as questões todas que envolviam. As crianças. Então, vem para cá, alguém me ajuda. A gente precisa aprender a pedir ajuda. É isso que você está falando, é super importante, eu acho que para a maternidade como um todo. Não é? Porque a gente acha que a gente é insubstituível. E se a gente não se cuida, chega o momento, a morte chega para todo mundo. E se a gente não cuida, né? É isso que é o maior medo de todo mundo quando tem filho. Falei, agora eu tenho medo da morte, porque, né? E aí não faz esse pensamento, né? A gente entra num automático do cuidado, da dedicação. Porque a maternidade, eu lembro da minha mãe, assim, o luto da minha mãe foi antecipado. Eu já sabia que ia ocorrer o falecimento. E ela estava totalmente lúcida, a gente trocando ideia e tudo. Mas aquilo ali me fez refletir sobre a minha maternidade. Porque minha mãe fazia isso. Ela cuidava de todo mundo o tempo inteiro e esqueceu dela. Chegou um momento que ela esqueceu. E aí é o que eu digo para as mães. Não deixe chegar ao ponto que você não tem mais jeito. Né? Tanto que eu cheguei em Natal, comecei a fazer exames, né, para poder ter o autocuidado. Foi dar uma olhada na saúde. Questão de academia, já estou olhando para poder me matricular, né, porque eu já estou terminando os exames. Sim. Então, tudo isso é muito importante. E ter tempo para socialização, porque eu não tinha, eu achava que era só o quê? Meus filhos, minha família, e não é assim que funciona. A gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, socializar. E a coisa dessa maternidade atípica, né? A gente lança essa pergunta, né? Quem é você na sala de espera? E muitas vezes a socialização acaba sendo a sala de espera. Isso. Né? É verdade. Porque as mães passam muito tempo lá à espera das crianças que estão em intervenção, que vão para as terapias. Ou em consulta médica, ou fazendo um esporte, e está ali como se fosse no momento da sala de espera. E muitas vezes essa socialização acaba sendo ali só naquele momento. E é importante ter outros contextos também. Falando sobre isso, eu achei interessante. Em São Paulo, os meus filhos, eu mudei de clínica, e aí, não porque eu não gostava da outra, mas por conta da mudança de trabalho do meu marido. Sim. E eu sou grata a todos os profissionais que passaram na minha vida. Eu não tenho o que falar. Eu gosto de todos. Tanto que até a primeira psicóloga ainda está no tratamento dos meus filhos. E nessa última clínica, penúltima clínica, né, que eu passei, lá a gente não tinha sala de espera e a gente era obrigada a ter um tempo pra gente. Então aqui você não vai nem ter onde ficar. Eu tive dificuldade no primeiro mês de fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora que eu tenho esse tempinho para sem os filhos? Aí eu queria fazer casa e meu marido negativo. Você já tem uma pessoa. Negativo, ele não deixou. Você agora tem que fazer alguma coisa por você. Pra você. E aí veio a dificuldade de me encontrar novamente. Aí eu encontrei um curso
né, de neurociências e fui estudar, porque era uma coisa que é uma coisa que eu tenho muito interesse. Legal. E aí eu comecei a estudar, né, sendo que eu tive que interromper por conta da minha mãe, mas voltei de novo. Mas o que eu acho interessante nessa clínica é que o modelo era diferente de todas as outras. Era o modelo dos Estados Unidos. Então, o dono da clínica, ele fez pensando no filho, um modelo diferente mesmo, que acolhesse a mãe. Quando eu fui para a entrevista lá na Amnese, minhas unhas não estavam feitas, né? Aquelas unhas grandes, assim, não grandes, mas assim, mal feitas. E aí, meu cabelo um coque assim, amarrado. Aquela coisa de mãe, né? Aquela coisa, o famoso nasce uma mãe, nasce um coque. Nasce um coque, isso. Exatamente. E aí ele disse, não, aqui você vai ter vida. Eu fiz aqui pensando na minha esposa, e realmente, quando a mãe tem esse tempo para ela e não é obrigada a ficar esperando, não é que é obrigada, mas você consegue aproveitar, é diferente. E às vezes a gente precisa fazer isso quase que à força. Que aí eu acho que é essa a ideia. Falar, olha, aqui não tem nem aonde sentar. Então, tchau, daqui a pouco a gente devolve. Isso. E eu fico imaginando, né, que as crianças também sentem o reflexo de uma mãe que se cuida, de uma mãe que aproveita o tempo também a favor. Porque eu vejo, né, eu sou mãe também e trabalho com muitas famílias, né? E tenho muitos amigos que têm filhos e a gente vê que quanto melhor a mãe está, as crianças também vão acompanhando, né? O eixo da família. Isso caminha muito junto, né? Só que a gente demora a perceber isso. Né? Eu demorei, gente. Eu demorei muito, porque o Leonardo, ele não dormia. Então, assim, foram 3 anos sem dormir. Eu fiz higiene do sono, tudo que você possa imaginar. Tudo que se fala para a criança dormir, você testou tudo. Você pode falar essa aqui. Tudo. Aí eu disse, doutora, meu filho não é normal não é possível, minha filha. Ou eu não sou, porque eu já fiz de tudo e nada dá certo. E aí eu fui entender, né, que o autismo estava ali. E aí, mesmo com todas as terapias, ele ainda não dormia. E aí foi quando ele precisou realmente entrar na medicação, né? Mas com um especialista ali orientando, né? Avaliando. Sempre ele está sendo avaliado. Acompanhado. Isso é importante, porque às vezes em alguns grupos de mães, eu sei que o desespero, você quer resolver o seu sono, mas não pode. É importante você procurar um especialista para que ele lhe oriente, né? Porque a medicação não pode vir sem orientação. Isso, e dificilmente é a primeira opção também, né? Você tentou várias outras estratégias. Comigo não foi a primeira opção. Eu realmente eu fiz a higiene do sono, trabalhei a alimentação, trabalhei a questão do sono diurno, para não tirar o sono noturno. Então, fui fazendo várias estratégias. E eu demorei 3 anos realmente para inserir medicação. Ele ainda é muito novo, mas ele não dormia, mesmo com atividade, com exercício. Eu fiz a risca para não ter dizer assim, não, você não tentou, não, eu tentei. Não tive nenhum ponto, nem o si. Eu tentei tudo que eu podia e nada. E aí a gente se sente culpada pela medicação. E depois eu entendi que não é para se sentir culpada. Ele precisa realmente dessa medicação. Né? É como um óculos. Eu uso óculos, mas agora eu estou de lente. Se eu não uso, eu não enxergo. Então, funciona dessa forma. Suporte, né? Se ela é medicamentosa, se é bem orientada, né? Tudo bem. É porque, às vezes, eu vejo que algumas mães até me perguntam, melhora o comportamento? Não, medicação não é para melhorar o comportamento, né? Primeiro você tenta com as terapias, né? Com as estratégias, de acordo com a necessidade da criança, e você vai vendo o que precisa. Não existe fórmula mágica, né? Um tempo, demora. Comportamento, né? Você vai demorando um pouco até você vendo como é que a criança vai saindo. E é um processo todo que a gente precisa entender como a criança funciona, as questões sensoriais, as questões emocionais, a própria organização da estrutura familiar, do ambiente, né? Não é um único fator. Então, entra uma questão química com um remédio e tudo vai se acertar, né? Por isso tem que ser tudo muito em conjunto, né? E acompanhando isso ao longo. O Leonardo, o Léo é seu primeiro filho? Isso, meu primeiro filho. E aí você tem a? Lina. Lina é que é pequenininha. Minha tem 3 anos. 3 anos. E Lina, ela... Tá no espectro? Tá no espectro. E eu não percebia. Assim, no começo eu ficava atenta por conta de Léo. A Dina, ela deve estar imitando. Mas aí eu, estudando, né, um pouco dessa... Certo. Mãe é curiosa, bicho curioso, né? Demais. Aí eu fui estudar sobre integração sensorial e vi, né, também na psicomotricidade, que quando tem um atraso motor, pode vir a apresentar um atraso, né,
um atraso global, um cognitivo, né? pode Não dar só um... motor. E aí eu disse, meu Deus, aí eu fiquei olhando, e aí quando eu levei no médico, com várias avaliações, eu não levei só no médico, eu sempre faço as avaliações antes e levo ao médico. Sim. Quando o médico vai fazer aquela avaliação, ele já tem documento, ele já tem foto, já tem outros profissionais, outros relatórios, e aí eu tive o diagnóstico da Lina. Mas eu entrei no luto novamente, não por ser autista, mas assim, pelo medo de, meu Deus, e agora? 2 filhos, como é que eu vou fazer para eles serem independentes? E eu vi outras histórias, numa dessas salas de espera, num desses eventos, que tem pessoas autistas, né, que foram de níveis severos e hoje são altamente, né, funcionais. Claro que de vez em quando precisa de um suporte, mas a mãe está ali para orientar. E eu me espelho muito nessas mulheres, muito nessas histórias. Anitta Brito é uma dessas pessoas, né? Sim. Lá de São Paulo. Porque era onde eu estava morando. Conheci a Anitta Brito e outras mães, Carol. E essas mães, a Ingrid, né, que é da Sentidos e Cores, fui conhecendo e a gente vai aprendendo. Isso vai fortificando a gente. Isso, até mesmo a Rochelle, né? Ela traz uma história também do quanto que ela, não só ela, né, mas toda a família investiu para que Alberto seja um adulto funcional. Logicamente vai precisar de suporte em algum momento, mas que os amigos também entendem isso na escola, os professores, né, e trazer a sociedade para entender que a inclusão é um papel de todos. Isso. A Rochelle, quando eu a conheci, aí eu vim em setembro do ano passado. Eu digo, vamos fazer um podcast aqui, assim, tem pauta? Eu digo, não, mas só vamos conversar. Porque eu sou assim, eu sou, né, dá vontade de fazer, vamos. Aí eu vi ela com a cara fechada, eu digo, vixe Maria, essa mulher é braba demais. E agora, né? Um amor de pessoa. Ótimo. E assim, ela ensina de um jeito, né, parece que ela tá brigando, e não é, ela é muito didática. Porque para ela, o filho dela é tão normal que eu disse, cara, ela tá com o pensamento certo. A inclusão é um pensamento de todos, né? É um dever de todos. É um dever de todos. E aí eu tô aprendendo muito com ela, né? De vez em quando ela me dá uns puxões de orelha, aí eu disse, não, Rochelle, até calma que eu sou aprendiz, né? Eu tô aqui no início, você já tá, né, na metade do caminho. E é muito bom ver essa interação, né, de pais que estão no começo do caminho, você está aí mais ou menos no meio, já passou pelo processo de entender o que é o diagnóstico, o que é o autismo, já está num outro percurso. Pais que já estão com seus filhos adultos, né? E a gente vê isso muito em grupos de famílias, participo muito de grupos de famílias, principalmente no contexto do SUS, onde a gente acaba tendo mais oportunidade, eu particularmente tenho mais oportunidade de lidar com essas famílias e esses grupos no SUS, e é muito legal de ver essa troca e proporcionar esse momento para que essa troca aconteça. Né? Pais que já estão lá muito tranquilos, com seus filhos adultos, funcionais, tem seus desafios, lógico, mas já entendem melhor do processo. Outros que estão começando agora, estão cheios de dúvidas. Outros que estão no meio do caminho. E sempre vão contribuindo uns com os outros, às vezes muito mais do que a fala do profissional, né? Mas trazer essa contribuição, porque tem muita dificuldade, às vezes, por exemplo, dos próprios familiares. Né? As famílias trazem muito isso. Eu não consigo conversar com minhas irmãs, com meus irmãos. O meu pai e minha mãe não entendem, né? Os avós. E me sinto muito só. É uma fala muito comum. E eu queria lhe perguntar como foi para você isso, no seu contexto, e como você enxerga também, acolhendo outras famílias. Minha família é bem interessante, né? A minha mãe é do interior do Ceará, e o povo é muito bruto. E com todo respeito, gente, pelo amor de Deus. Eles dizem, porque é falta de informação, né? Dizem, psicólogo é pra doido. O povo dizia isso. E assim, não é, pelo amor de Deus, eu não tô falando que psicólogo é doido. Mas é cultura, né? Mas assim, existe ainda muita gente. Não tô dizendo que todo mundo é assim, entendeu? Mas assim, na minha família... Tem uma turma. Né? E minha mãe é coisa da sua cabeça. E foi muito difícil. Teve um dia que tava terapia na minha casa. E aí a minha mãe, isso tá errado, o menino tá chorando, não pode. Aí eu disse, Lúcia, é importante ele aprender a esperar, é importante esses momentos. Ela, mas eu não concordo. Aí foi aos poucos ela vendo que o jeito dela estava dando errado. E eu disse para a psicóloga, vamos esperar um tempo, deixa ela fazer do jeito dela, só para ela ver que não vai dar certo. E aí ele vai ficar difícil de lidar. E aí ela vai entender que é importante o seu trabalho com a fono e outros profissionais. E ela viu, realmente, meu menino ficou muito, assim, de um jeito que ela tinha que ficar balançando o tempo inteiro.
Assim, ela não queria seguir recomendação nem da TO, nem de ninguém, né, da equipe. E eu pedi para todo mundo esperar um pouco para, assim, uma semana, 2 semanas. E aí ela foi entendendo. Quando ela entendeu o processo, ela não sabia explicar muito bem, mas ela entendia que era importante. E aí ela foi explicando para minha avó, que ainda é viva, né? E aí ela foi explicando pro outro. Aí minha avó, como tadinha, né? Ela disse, eu adoro meu doidinho. Ela chama ela de doidinho. Aí hoje não, eu adoro meu neto. E meu neto tem TEA, transtorno do espectro autista. Então, assim, foi devagar a mudança, não é de uma vez. Então, assim, às vezes a ignorância, né? Essas palavras não é para machucar, é o vocabulário que aquela pessoa tem. E a gente tem que ter paciência para inserir novos repertórios, novos vocabulários, né? Porque a mudança é lenta, a mudança é muito lenta. Então, foi aos poucos. Até Rodrigo, né? Ele demorou a entender um pouco, mas quando ele entendeu, é um super parceiro. Não é que ele não fazia, mas é o luto. O luto não chega diferente para cada pessoa. E para ele foi diferente. Etapas também. Tem etapas. Ele teve um pouco de dificuldade de entender esse processo, como eu também tive. A diferença é que a mãe não pode se ausentar, a mãe tem que estar ali. E ele tinha que trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. Cada um ia tendo o seu papel, né, na família. E o que eu acho importante é que, assim, existe um número alto de separações. Mas que é preciso, assim, a gente também ter paciência, porque o homem entende de forma diferente. Não é porque ele não chora que ele não está sofrendo. Então, assim, a gente tem que buscar ajuda. Eu já né, fiz terapia, faço, tenho um acompanhamento. Nesse processo eu descobri que eu tenho TDAH. Eu já sabia, mas eu não sabia, né? O nome. O nome. Dessas sensações e agitação e tudo. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu quero fazer, e aí eu aprendi a só ajudar quando me pede ajuda, a respeitar o espaço do outro, porque como eu sempre vim de trabalho social, a gente ajuda sem perguntar se a pessoa está precisando. Isso. A gente já vai fazendo. Já vai fazendo, mas tem gente que não gosta. E aí eu fui aprendendo. Caramba, eu tenho que esperar aquela família sinalizar que precisa de ajuda. Aí eu vou e ajudo. Entende? Isso. E assim aconteceu com minha família. A família do meu esposo me acolheu super bem. Minha sogra foi a primeira a me dar um curso, você acredita? Que legal. E aí ela me deu o curso da Maíra Gaiato. Aí eu fui para esse curso. Para mim, assim, todos os profissionais são ótimos, mas para mim ela é a mais didática. Ela é que fala de uma forma simples. E que chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Em diversos momentos. Porque às vezes os primeiros contatos você vai ouvir muita coisa e vai continuar sem fazer sentido, porque tudo tem um tempo mesmo, né? Isso. Compreensão. A gente ouve, como profissional, assim, se depara muito nessas situações de orientação às famílias, né? E às vezes você orienta uma vez, aí tenta na segunda de outra forma, na terceira de outra forma, e as informações elas vão chegando aos poucos, né? Vão sendo digeridas, e cada família tem uma forma de entender, vive num contexto diferente, e a gente precisa tendo esse jogo de cintura e com a experiência, com o tempo, aprender o tempo de cada um e a forma de cada um. Né? É bom você trazer uma referência para quem quiser, né? Que você teve uma boa experiência com alguns profissionais e que conseguiu absorver isso bem para você. Você trouxe o ponto da psicologia, né? Que a sua família tinha essa questão, né? Psicóloga para doido. A gente escuta muito isso. Eu trabalho, como disse, no sul do interior, então escuto isso todo dia. Doutora, mas eu vou trazer, meu filho não é doido. Existe esse preconceito. Né? Mas aí você foi fazer psicologia. Comecei, eu estou adorando o curso. E uma coisa que eu ouvi de uma professora é que a gente tem que ter uma escuta muito ativa. Né? É importante a gente ter essa escuta ativa. E alguns profissionais, não tô dizendo, eu sempre tive sorte, mas só teve na escola, e às vezes um psicólogo não queria validar o que eu estava falando. E eu disse, olha, meu filho para você é uma folha em branco. Eu conheço meu filho desde a maternidade, desde que eu gerei. Então, assim, eu tenho uma história. Eu estou lhe respeitando. E eu preciso que você entenda o meu ponto de vista, entenda o ponto de vista do meu esposo, para que essa estratégia não seja apenas para a criança, tem que fazer sentido para a família. Gente, é a família que executa. A família que executa. E que está lá o tempo inteiro. Que está lá o tempo inteiro. E aí a profissional
ficou resistente, olha, não está funcionando essa estratégia, eu não estou conseguindo, porque eu não tenho um filho, eu tenho 2, e eu preciso ter meu autocuidado. Foi quando eu comecei a entender do autocuidado. E, mas eu digo, olha, tá impossível fazer o que você está me pedindo. Vamos criar uma outra estratégia, vem me acompanhar um dia para você entender. E aí a pessoa entendeu a minha rotina, né? E aí ele disse assim, agora eu estou entendendo o que você está me dizendo. Então, assim, é importante os profissionais observarem que, às vezes, aquela alegria da mãe ou aquela agitação, às vezes é um pedido de ajuda. Exatamente. Entende? Ela não fala, eu não sou de reclamar. Então, poucas pessoas percebem realmente quando eu estou precisando de ajuda. Entende? Entendi. E agora eu aprendi a pedir, tô igual um mendigo. Peço demais. Dá licença, olha, aqui ficou difícil. Isso. Essa coisa da escuta é super importante e a questão da orientação, né? A escuta ativa, ela tem que ser muito ampla, ela tem que levar em consideração o tempo, o momento, as características do pai, da mãe, da estrutura familiar, de uma série de aspectos para poder fazer sentido, né? E esse que você falou, meu filho para você é uma folha em branco. Eu tenho um exemplo, Edmarli, muito, muito assim que eu sempre falo. Ele mudou, ele foi um marco assim na minha postura como profissional. Uma vez eu estava atendendo numa instituição do SUS também e veio uma senhora com o 8º filho, certo? O 8º filho dela e tal, e ela falava assim, olha, eu acho que ele é muito diferente. Já me falaram uma vez que ele podia ser autista, eu estou achando que ele é, porque ele é muito diferente. E era uma criança que tinha iniciativa, que dava o braço para ir com o outro. Ele não era uma criança que tinha sinais muito claros. Naqueles 50 minutinhos, uma vez por semana, às vezes até a cada 15 dias, que eu entrava, eu falava assim, não, esse menino não é autista. Ele não está no espectro, ele dá o braço, ele me chama para brincar. E aí eu ainda muito presa, isso já faz algum tempo, mas até tinha uma certa experiência, e muito presa no que a gente vê de sintoma. E ela falava, não, mas ele tem alguma coisa diferente. Bem resumindo, passou um tempo, e aí a gente chegou ao diagnóstico. Eu falava, gente, se eu tivesse escutado essa mãe, ela teve 8 filhos, ela é a mãe desse piquitito aqui, ele é o 8º, é óbvio que ela tem uma experiência de desenvolvimento infantil pelo olhar da mãe, que coloca a minha de uma estudiosa, uma fonoterapeuta, no chão, né? Então é isso, as crianças chegam como uma folha em branco e a apresentação que a família vai nos dando nos diz da história, das possibilidades, né? E isso tudo vai no processo, né, Lu? E quantas vezes a gente recebe famílias, né? Que, poxa, eu acho que tem diferente, alguma coisa diferente. Às vezes você não consegue observar naquele contexto super protegido, né? Numa sala de consultório, mas validar o que essa família traz é super importante. É importante, é verdade. O que você está falando aí é muito importante, porque a Lina, até como mãe, eu tinha minha dúvida. Sim. E eu disse, não, eu vou começar a observar mais. E aí eu tenho um aplicativo desde que eles são bebês, que é o Bebê Connect, é muito legal. Ele dá gráficos, você vai inserindo. Do desenvolvimento. É muito legal. Muito legal mesmo esse aplicativo, dá tudo. Pesquisar. E aí eu comecei a anotar bem direitinho. Eu e minha sobrinha estava morando comigo. Vocês foram anotando. Aí a Lina demorou a andar, demorou assim, tudo dela estava demorando. Eu disse, Letícia, já a fala. Aí eu digo, o negócio agora não tem mais para onde correr. A gente tem que ir para o profissional. Antes de ir, eu fiz as avaliações. Depois de ter feito tudo isso, ainda teve gente que achou que eu estava inventando. Aí eu disse, meu Deus, não basta o processo que a gente passa, as pessoas ainda vêm falar esse tipo de coisa. Então, assim, se a família, ou até amigos, se não tem o que falar, gente, pelo amor de Deus, só vai ouvir, não dá teu palpite. Segura a onda aí. Segura a onda, porque às vezes é muito chato o palpite, sabe? E aquela coisa, muitas vezes há pessoas que não estão tanto nesse universo, né? Acham que dizer, não, é coisa da sua cabeça, fica tranquila, vai confortar. Isso vai te acolher. Não conforta, né? Não conforta. Pelo contrário, né? Aquela questão, cada criança tem a sua forma de se desenvolver,
Mas o tempo e os marcos de desenvolvimento esperados precisam estar ali. Você foi uma mãe muito atenta, muito cuidadosa, encontrou suas estratégias, né? Um aplicativo, por exemplo, mas a caderneta da criança também tem lá escrito, dá para marcar. Você acredita né? que eu fiz em São Paulo? Tinha um curso de Bailey. Aí lá vai você fez o curso de aí Bailey, que é uma escola de avaliação, né? Aí assim, eu não posso aplicar, né? Mas eu fui lá entender. Você foi saber lá como conhecer o funciona. desenvolvimento. Mas em casa eu posso, né? Em casa eu posso. Aí meu filho, vou lá. Ninguém vai ver? Ninguém vai ver. E aí eu fui observando e conheci a neuropediatra de Fortaleza, doutora Adelina, adorei ela. E aí ela me ensinou a fazer os cálculos. Tanto que quando eu recebo uma avaliação, aí teve um dia que eu fiz, né? Em São Paulo. Deixa eu ver a Aí minha aqui. a moça olhou assim, vixe, você sabe preencher? Eu digo, claro, já aprendi, né? Você quer me auxiliar? E aí eu preenchi, ela corrigiu, ela disse, menino, né, que tá certinho que você preencheu. E foi aí que também, assim... foi isso que me deu apoio para ir, né? Mas, claro, eu procurei os profissionais, gente, pelo amor de Deus. É que eu sou enxerida, eu vou estudar. Mas eu sempre procuro os profissionais. E você estava bem confiante no seu olhar, apesar de você colocar tudo, você falou assim, olha, eu confio tanto no meu olhar que eu vou concretizar a minha intuição aqui de mãe. Talvez até pela experiência com o Léo também, né, Marli? A gente tem esse olhar. Depois que você tem um filho atípico, é impressionante. Você vai no ambiente, você já olha a criança, a mãe não precisa falar nada. Não tem aqui em Natal, a Coronel Estevo, tem uma loja que faz móveis para crianças, adaptado para as crianças. Cadê Móveis? É um negócio assim. Acho que eu tenho até um cartão, não sei se está aqui, está em casa. Eu acho que eu sigo eles. Eu conheci a dona, né? E aí eu disse, o filho dela veio pra gente, ele é autista. Eu digo, não precisa, eu sei que seu filho é autista. Eu não sei, a gente tem um olhar diferente que a gente percebe, né? Mesmo, E o menino dela ficou super à vontade de ir com a gente, assim, sabe? Eu disse, sabe qual foi a dificuldade que ela me disse? Que eu vou até dizer para vocês que atende. Ela não tem nenhuma clínica que atenda no período da noite, que é o único horário que ela tem. Até às 7. É difícil mesmo. Aí eu disse, eu vou levar isso para as clínicas aqui em Natal. Porque ela só tem para levar depois que termina o trabalho e aí ela não consegue horário. Então, assim, seria legal. Se um dia vocês vissem essa possibilidade, que já existe um mercado aqui, de pais que já têm, sei lá, 6 e 7 horas da noite, no máximo 8. Isso, principalmente crianças maiores, que já dormem um pouco mais tarde. Isso. E a família tem essa necessidade, porque trabalho de mãe, pai trabalha, todo mundo. Você acredita? Não consegue. A demanda já está em Natal, só não tem quem oferte isso, né? Quem acolha isso. Tá vendo? As coisas têm que ser sempre muito conversadas e compartilhadas com os contextos, porque cada família vai mesmo do vai seu se adaptar jeito, a uma né? realidade. Teve uma ação que vocês fizeram, acho que em São Paulo? Foi. Não foi? Com o Léo? Foi. A gente, antes de vir embora, né? Eu queria me despedir de São Paulo e a gente já tinha morado ali, perto da Avenida Paulista. Sim. E minha última morada foi em Santana de Parnaíba. Olha, vou te falar, lá é maravilhoso. A escola pública funciona. E meus filhos estudavam na escola municipal. Não tenho vergonha de dizer. Eu tenho orgulho de dizer que que uma instituição pública funcionou. Não é propaganda política, não, que eu não estou nem para política, não. Mas quando é uma coisa boa, a gente tem que falar bem, né? Tem que entender. E eu queria me despedir de São Paulo, de forma que eu me sentia acolhida. E eu disse, gente, vamos gravar na Paulista? Eu tinha combinado com um monte de gente para ir. E tinha levado Lina. Lina não quis abraçar, a gente respeitou. Tudo bem. Ela ficou comigo. E aí ela não queria soltar, né? Não queria me soltar. E a gente queria fazer um vídeo educativo. Você conhece uma pessoa autista? Não. Você gostaria de receber um abraço? E ficou uma coisa assim, as pessoas não tinham conhecimento. Nunca tinham ouvido falar, pelo menos as que a gente tinha abordado. E Leonardo abraçava com tanta felicidade. Ele curtiu. Ele curtiu, entendeu? E foi muito bacana. E eu queria compartilhar. Se vocês quisessem um dia a gente fazer uma ação dessa, não é muito legal. Vocês topam ir fazer uma ação dessa? Vamos. E aí a gente vai fazer isso com as pessoas, porque as pessoas não sabem como chegar. Eu não sei se vocês no vídeo colocaram assim o primeiro abraço, o segundo, como a gente vai vendo, como o Leonardo mesmo já estava abraçando. O primeiro ele abraçou, a moça que abraçou, depois no final ele já estava aconchegando. Falei, gente, olha que delícia para todo mundo, para ele, para quem estava recebendo. Foi muito gostoso. Foi uma ideia muito legal. E como ele ficou depois? Fiquei cada curiosa. um tem uma forma também. Você vê que Lina não quis, e aí tudo bem, respeito. Mas o Léo estava super à vontade, né? E saiu abraçando todo mundo. No final, ele ficou
tão feliz que o último abraço foi um policial. Eu vi. Você sabia que aquele policial tinha um filho autista? É mesmo? Olha e aí, eu não sei, o Leonardo, ele tem essa coisa de... Agora, tem pessoas que ele não quer. Mas naquele dia, ele sentiu, sabe, uma energia boa. E a gente abraçou todas as pessoas. E aí, não foi ganhando prêmio, não foi, sabe? A gente oferecia camisa, se a pessoa quisesse. E se ela se sentia confortável. E assim, não foi por conta de prêmio. As pessoas abraçavam mesmo. E curtiam um abraço. E aquilo ali, assim, muita gente me agradeceu. Olha, obrigada pela oportunidade. Eu não sabia como chegar perto de uma pessoa com autismo. Você tá entendendo? Às vezes a pessoa... Não é que ela não queira chegar perto, é porque ela não sabe como. Como fazer. Eu cometia muita gafe quando eu não tinha filho, quando eu não era mãe. Meu amigo tem um amigo que tem um filho autista e eu falava essas baboseiras. Nem parece e tal. E eu não fico com raiva porque eu já passei por esse processo, né? Mas o que eu entendo é que a gente tem que sair um pouco da bolha de levar informação de forma leve. Isso. Porque tem gente que não sabe o que é mãe atípica. Tem mãe que não gosta. Eu não gosto de ser... eu não gosto de ouvir mãe especial. Mas você tem que entender que quem não entende, que não está ali no contexto, não vai saber o que é mãe atípica. Então, a gente tem que ter paciência e ensinar mesmo a sociedade. E aos poucos e compartilhando essa informação, Isso. né? Vivencio muito isso em grupos de pais que acabaram de receber diagnóstico, que estão buscando, né, que ainda estão na suspeita, trazem muito essas dúvidas. Eu tenho, sei lá, tem muitas pessoas especiais na minha rua. Sim, todos somos especiais, né? Vamos repensar essa nomenclatura, né? São pessoas com deficiência. Isso. Autismo é considerado deficiência ou não é? Autismo hoje é considerado deficiência pela lei berenispiana. Não sabia, isso é. Então, assim, essas questões básicas que muita gente não sabe mesmo. Exatamente. E cabe a gente, né? Vai conversando com cada um. Porque, às vezes, eu estou conversando com alguém da família, uma pessoa que eu conheço num evento, no shopping, um colega de um colega. Então, sempre que dá para introduzir o assunto, a gente... E esse formato aqui, a gente escolheu até como uma forma de estar sempre aqui conversando. Até hoje a internet leva ao conhecimento, né? E quanto mais... Eu acho que nesse formato mais descontraído, como uma conversa, o conteúdo vai, às vezes, de uma maneira muito mais abrangente, né, do que uma aula ou uma coisa mais específica. Cansativo, né? Uma aula, né? E assim, a gente realmente... Esse tipo de conteúdo eu consigo ouvir com mais facilidade. Né? A maioria das pessoas. É muito mais fácil para a gente ouvir dessa forma. E por isso que é bom, por isso que a gente gosta de chamar gente que tem muita coisa para contar, para conversar, viu? Isso. E é mais palpável, eu acho, também ouvir quem realmente está né, na pele sentindo isso no dia a dia e não só a gente como profissional trazer a informação técnica. Muito bom trocar, Obrigada, bater um papo com você. Adorei. Maravilhoso, nossa Acho senhora. que nosso tempo está quase acabando. Eu acho que a gente já está Já batemos um bom papo aqui. Tem mais alguma coisa que você queira deixar, falar no seu coração? O que eu queria dizer... O Leblu antes? É o Leblu. Qual que é pra gente? Arroba Instituto Leblu. Instituto Leblu. Eu vou até conferir, né? Que eu sou desligada. Confira. Mas arroba Instituto Leblu. Mas eu adoro, assim... O conteúdo que vocês estão trazendo aqui, sabe? É muito importante para a sociedade. Arroba Instituto Leblu. Isso, certo. Todo mundo seguindo. Agora vocês querem saber por que é o nome Leblu? Quero demais! Com certeza! Nossa, como a gente deixou passar isso? Todo mundo pensa que é o nome francês. Francês, eu achei chiquérrimo. Leblu. É Leonardo. Lei de Leonardo. E Blue porque a cor azul é mais predominante em meninos. Entendi. Aí Leblu. E ficou chiquérrimo. Aí ficou uma mistura de, né? E abre espaço para as pessoas pensarem e virem perguntar para ver essa resposta linda, né? Que legal. Muito bom. E o que eu queria deixar aqui é que a gente precisa de mais lazer para os autistas. É verdade. Não é que a gente vai criar uma coisa específica, mas se a gente puder adaptar os espaços, né? Os empresários puderem ter essa visão de poder, né? Não é que eles vão fazer só para a gente, mas se eles puderem fazer o mínimo, né, de uma adaptação, já ajuda muito as famílias, entendeu? Isso, e aí não só para as pessoas autistas, né, mas para pessoas com deficiência em geral. E é o que eu sempre coloco, se a gente
consegue fazer um espaço pensado para todos, né? E não é pensar, um espaço para pessoas cadeirantes, um espaço para pessoas autistas, um espaço para pessoas típicas. Não, é pensar um espaço que a pessoa que tem deficiência física, que tem deficiência intelectual, que tem deficiência visual, deficiência auditiva, uma pessoa típica possa participar e assim todos podem, né, usufruir daquilo ali. Aí sim a gente vai ter participação social, inclusão de verdade. A gente fez um espaço para todos. A gente fez um espaço lá aqui que é para acolher mães. Sim. E tinha uma porta lá que não era adaptada. Eu disse, não, eu quero tudo adaptado para qualquer tipo de pessoa. Eu não quero só para os meus filhos. Eu quero que qualquer pessoa tenha um cadeirante. Chega lá, ele vai ter o espaço dele. Né? Leonardo tem lâmpada que ele tem medo. Então, assim, a barreira não é só física, né? Então, assim, tem outros tipos de barreira também. Questão de, sei lá, às vezes uma fala mais alta, né? Um ambiente que, um odor, às vezes não é nem odor, até o cheiro mesmo. Então, assim, tem coisas que a gente tem que ter essa sensibilidade para receber. Né? E eu senti um pouco de falta aqui em Natal, assim, um pouco de lazer. Mas, assim, a gente, né, é bom que vai que alguém pega a ideia e faz. Né? Vamos jogar aqui essa ideia, exatamente. Que cada vez mais a gente possa ter espaços mais acolhedores, inclusivos para todos. Isso. Lídia Marli, volte sempre. Sempre que você tiver uma ideia boa, quiser vir conversar, você é super bem-vinda. Foi ótimo te conhecer, eu não conheci ainda pessoalmente. Daí, depois, um dia eu quero conhecer o Léo, acho que lá na caminhada. Ele adora, você pensa, Léo adora. Ele gosta, né? Ele gosta dessas atividades. Aí, que gosta. Boa. Ele participa, eu não deixo de levar o Leonardo. Que bom que ele gosta. E então, abril, né, vamos ter aqui em Natal a caminhada de conscientização mundial do autismo na Praça Cívica. Né? Ótimo. Então, dia 9? Isso. Não, dia 7. 7. Isso. Dia 7. E aí, todo mundo convidado. Estaremos lá. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.